Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, cumprindo esse período de quarentena, que é essencial para a saúde de vocês e de toda a população. Eu também estou aqui na minha casa, cumprindo esse período, e queria dizer que eu sinto saudade das nossas aulas presenciais, mas nós não podemos ficar parados, nós precisamos dar continuidade à nossa matéria. Então, eu preparei essa primeira videoaula para a gente entrar já no volume 2 essa semana. E dentro do volume 2 nós temos a unidade 3, que vai falar de Brasil, integração territorial. E dentro do Brasil, integração territorial, nós temos o tema 1, que vai falar do espaço urbano brasileiro. Então, nós vamos agora prestar atenção nos slides que eu preparei para vocês. Então, nós temos aí, né, o nosso primeiro slide, que é o título do tema 1, o espaço urbano brasileiro. Subtítulo, a urbanização brasileira. Então, a urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo atual, mas nem todos os países são predominantemente urbanos. O Brasil é considerado hoje um país urbano, mas já foi considerado também um país rural há um tempo atrás. E nós temos um exemplo de um país rural, que é a Índia, que grande parte da sua população ainda reside em áreas rurais. A urbanização é um fenômeno relativamente recente e ocorreu com muita rapidez. Nós temos ali, né, eu fiz para vocês ali 2 quadros mostrando que até a década de 1960, a maior parte da população se concentrava no campo e desenvolvia principalmente atividades econômicas voltadas para a mineração, cultivos da cana-de-açúcar e de café. Nesse contexto, a população vivia, então, no campo. Então, a partir da década de 70, vocês podem acompanhar por ali, né, a população urbana já havia superado a rural. De 1970 a 2010, saltou de aproximadamente 53 milhões para 160 milhões. E aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, o que ocasionou essa mudança? Quais foram os fatores que modificou essa situação? Então nós temos primeiramente a situação em que fala que o Brasil começou a se industrializar mais tarde, né? Começou lá na Inglaterra e chegou aqui no Brasil, e a própria mecanização agrícola, que é um outro fator. Os grandes proprietários, grandes latifundiários, eles começaram então a adquirir equipamentos mais modernos, e assim foi dispensando a mão de obra do ser humano, dos camponeses que trabalhavam com as suas famílias no campo. Então eles não tiveram uma outra alternativa, esse foi um fator, e eles então migraram para as cidades. E esse nome deu-se o nome de êxodo rural. Um outro fator foi o próprio atrativo das cidades, como a oferta de melhores empregos, de saúde, educação. No caso, as indústrias também ofereciam empregos. Então a população começou a modificar, sair do campo para as cidades. Né? Hoje de forma mais reduzida, né? Mas ainda tem essa transição. Passando para o próximo slide. Aí foi criando então as redes e a hierarquia urbana. O que é uma rede? Quando eu falo de rede, vocês podem lembrar da própria rede do pescador, né? Foi baseada nessa rede, que tem os pontos que ligam um no outro. As cidades foram crescendo e elas foram então, cada um criando o seu potencial. Nós temos, por exemplo, as cidades que têm o potencial industrial, nós temos as cidades que têm o potencial agrícola, comercial, e elas trocam informações, trocam mercadorias, elas se relacionam entre si. Né? Então foi criando essa rede, essa hierarquia, uma prevalecendo uma outra, e a concentração de decisões principalmente foi se concentrando nessas metrópoles, nessas cidades maiores. Então nós temos ali a rede urbana. O que acontece na rede urbana? Algumas cidades exercem influência econômica, política ou cultural sobre outras, e essa relação de atração e influência forma então a rede urbana, que se articula basicamente por meio do sistema de comunicação e transporte, que foi o que eu disse, né? Essa inter-relação que existe entre uma cidade e outra. Eu poderia citar para vocês um exemplo da nossa região, do Vale do Aço, que é uma região considerada metropolitana, porque está anexada a 4 cidades, que é
né, Ipatinga, Santana do Paraíso, Timóteo e Fabriciano, que aí formam esse elo. E dentro desse elo, nós temos, por exemplo, os movimentos migratórios rotineiros que acontecem todos os dias. Por exemplo, tem alunos que estudam no Colégio Seminário que moram em Santana do Paraíso e vão e voltam todo dia. Então isso se chama migração pendular. Eu não sei se eu já comentei com vocês em outra oportunidade, mas se eu não comentei, né? Toda vez que vocês escutarem esse nome, migração pendular, quer dizer isso, pessoas que vão de uma cidade para outra, que estão localizadas próximas, para trabalhar, para estudar, dentre outras atividades. Nós temos ali também, vocês podem observar, a hierarquia urbana, que é quanto maior a concentração de órgãos administrativos, sede de empresas, universidades, serviços de saúde, lazer, em uma cidade, maior será o seu poder de atração, né? Por que muitas pessoas procuram as grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte? Porque é uma cidade polo que atrai pessoas, tem influência, né? E por isso que recebe o nome de cidades metropolitanas. Mudando aqui para o próximo slide, nós temos, como eu já falei, sobre as regiões metropolitanas brasileiras. E aí vem um outro subtítulo, expansão da mancha urbana. Vocês poderiam perguntar, professor, o que é essa mancha urbana? É esse crescimento horizontal da cidade. Ela começou de um jeito, foi chegando pessoas, e então houve a necessidade de crescimento. Então, à medida que o número de habitantes de uma cidade aumenta, a sua área também ela tende a aumentar, aumentando então a sua mancha urbana. E apareceu ali uma outra palavra que também talvez não seja conhecida no vocabulário de vocês, que é conurbação. O que seria uma área conurbada? É uma área que você não vai aumentando tanto essa mancha que você quase não vê a divisão de um município para o outro. Mais uma vez eu quero dar o exemplo aqui da nossa cidade, que faz divisa com Santana do Paraíso. Fabriciano, você não percebe essa divisão, a não ser pelas placas indicativas, né? Que elas estão muito coladas uma na outra. Então está ali, ó, quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios, a união física das áreas urbanas desse município ocorre essa conurbação, esse aumento dessas casas, né, dessas construções. As regiões metropolitanas, vamos ler juntos? Em algumas áreas conurbadas são definidas regiões metropolitanas, áreas formadas por municípios que pertencem ao conjunto sob influência, principalmente econômica, de um centro urbano principal, mas independentes administrativamente, né? Mas a constituição das redes metropolitanas, elas permitem que problemas comuns às cidades conurbadas, como o transporte, por exemplo, sejam solucionados em conjunto, ou seja, se o transporte é utilizado por duas cidades, se tiver algum problema relacionado, a decisão é das duas cidades, em prol daquilo ali. Tá? Vou passar aqui de novo. E com o crescimento das cidades, né, dessa mancha urbana, vão surgir consequentemente os problemas. Ali nós temos os problemas sociais urbanos, né, mais comuns nos centros urbanos. Aí eu citei, por exemplo, a insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, muitas vezes, né, escolas, creches, centros de lazer e cultura, precariedade nos serviços públicos de saneamento básico, habitação, coleta de lixo, iluminação e pavimentação, deficiência e precariedade do sistema de transporte coletivo, congestionamento, elevados índices de violência. Mas o que acontece? Muitas vezes, principalmente as cidades mais antigas, algumas delas elas não foram planejadas, né, para receber esse número muito alto de habitantes. Então, por isso que hoje em dia acontecem esses problemas. Hoje em dia, quando abre-se, por exemplo, um loteamento, já é tudo planejado, né? Sistema de saneamento, a infraestrutura toda planejada para receber os habitantes. Um outro problema muito visível também nos grandes centros urbanos, tanto brasileiros, né, quanto em outros países, são os problemas ambientais, né, provocados pela poluição atmosférica, né, que é expelida pelas indústrias, pelos automóveis. A poluição visual, o que seria poluição visual? Esse tanto de outdoors que a gente vê, por exemplo, né, faixas com muitos escritos. A poluição sonora de veículos, e a poluição das águas, é o despejo, né, de poluição através das indústrias, dos resíduos que vêm das nossas casas. Um outro problema ambiental ali muito grande, principalmente na época de chuva, as enchentes, né, que as pessoas ocupam as áreas de risco
que podem ocorrer também deslizamento de terra, né? Então isso é muito comum nas grandes cidades. Então, meus queridos alunos, o que eu queria trazer para vocês nessa videoaula seria isso, né? E então, vocês podem fazer o estudo desses slides e podem estudar também no seu livro. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, né? Eu quero deixar também o meu abraço e até a nossa próxima videoaula. Fique com Deus.